Então, boa noite a todos. Sejam todos sempre muito bem-vindos a essa casa de Jesus, né? Trabalhadores e frequentadores, né? A gente está sempre aqui na casa e a gente às vezes esquece ou não pensa sempre que essa é uma casa de Jesus. Certamente é a oportunidade que nós temos de estar aqui, de trabalhar, de estudar, certamente com a bênção dele, que ele mesmo disse que onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Então, certamente que ele está aqui entre nós e sempre. Só rapidamente agradecer aqui, né, a ajuda de todos, em todos os trabalhos da casa, né, em tudo aquilo que a casa se propõe a fazer. A gente sempre conta com a ajuda e a colaboração de todos, e a gente sempre percebe que todos estão sempre colaborando e ajudando de todas as formas. Então, a gente gostaria de agradecer aqui, né, a casa no modo geral. Vamos todos fechar os olhos, pensar em Jesus. Vamos agradecer ao nosso Mestre pelas oportunidades, pelos ensinamentos, por estarmos aqui nessa casa espírita, com tantos ensinamentos que nos ajudam a nossa caminhada aqui na Terra. Vamos ainda agradecer aos mentores da casa, que desde muito cedo prepararam esse ambiente para nos receber, para que possamos aqui receber de acordo com o nosso merecimento, com a misericórdia divina, o tratamento espiritual. E vamos ainda agradecer a presença dos nossos irmãozinhos queridos, que são trazidos aqui à casa, para que juntos possamos, através do entendimento, das reflexões, melhorar e evoluir como seres espirituais que somos. Pedir ainda aos mentores que protejam e envolvam a cada um de nós, que intuam o nosso palestrante, nosso irmão Anselmo, para que ele possa, de maneira clara, tranquila, passar os ensinamentos e as reflexões a que ele se propôs. Possamos todos estar envoltos dessa energia, desse amor, da espiritualidade, dos nossos irmãos de luz que aqui estão conosco. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Novamente é com muita alegria que aqui estamos para falar sobre o tema desta semana que foi me passado, que é sobre o Saulo de Tarso. Então, primeiro agradecendo a Jesus, a Deus, nosso Pai, a toda a espiritualidade aqui presente, aos companheiros e companheiras de casa, e dando muitas boas-vindas mesmo a vocês, porque nós vamos falar meio, se passar um pouquinho, vai ser uns 5 minutinhos do tempo que é de 40 minutos, eu vou fazer o possível para que eu possa falar a respeito. Então, toda a luz, todo o amor ao plano espiritual, obrigado a vocês por estarem aqui e por me ajudarem a elaborar essa palestra. Então, primeiramente, por que Saulo de Tarso? Como, por exemplo, eu, Anselmo de Taubaté. Antigamente, era dado o nome das pessoas da cidade em que elas... Então, por isso é Paulo de Tarso. E como muitos pensam, romano ele não era, vamos dizer, legítimo. Ele era grego. Só que o pai deles foi para Jerusalém. E antigamente, naquela época, já quem fazia alguns favores os romanos adquiriam a nacionalidade de romanos. Jerusalém não tem nada a ver com Roma, somente que era dirigida religiosamente pelo Sinédrio, como na época em que Jesus foi crucificado, por Caifás. E Roma ficava ali governando aquela faixa inteira, mas não se intrometia na religiosidade dos judeus, que eram todos seguidores da lei mosaica, que era de Moisés. Então eles, os romanos, de maneira nenhuma.
Tanto que na condenação de Jesus, Pôncio Pilatos lavou as mãos e deixou para os judeus israelitas decidirem o que fazer. Por que era interessante ser romano naquela época? Primeiro, somente poderia ser julgado pelo imperador, que na época deles ainda era César. Então ninguém podia julgar. Segundo, não poderia ser açoitado, pedrejado antes de que fosse julgado pelo imperador. Terceiro, não poderia também ser crucificado. Então essa já era naquela época já era uma vantagem ser romano para não passar por isso. Bem, então o que acontece com ele? Muitas pessoas perguntam o que representa Saulo. Nós vamos falar até uma metade, depois uma outra metade, que aí vocês vão entender de um lado. Saulo, ele era filho dessa pessoa e ela era muito, vamos dizer, tinha muitos poderes econômicos. Então, ele estudou muito, seu primeiro mestre judeu foi Gamaliel. Depois ele ficou doutor das leis mosaicas. Então, ele era uma pessoa entendida nas leis de Moisés. Estudava. E aí ele começou a fazer pregações contra os cristãos. E foi adquirindo força entre o Sinédrio, que vamos dizer, o Sinédrio seria mais ou menos, hoje em dia, como é o Vaticano. E Caifás, na época dele, seria como o Papa Francisco. Uma religião, nós estamos falando do cristianismo. Então, aí o que acontece? Bem, depois de um certo tempo, já tinha os rumores de Jesus. Mas espera aí, nós estamos falando de 62 DC. Estamos falando de 62 anos depois da morte, da crucificação de Jesus. Então, ele foi demonstrando em palestras que ele fazia, em pregações, essa vontade de pegar todos os cristãos. Então, nessa época, ele já começou a fazer as coisas, ele também conseguiu do Sinédrio uma carta, porque ele pediu essa carta para que ele fosse a Damasco abafar comentários que estavam surgindo nessa cidade a respeito de Jesus e pregações falando de Jesus. E ele era totalmente contra Jesus. Por isso ele foi um, vamos dizer, caçador de cristãos. Eram levados a prisões, depois de lá eram oferecidos e era um divertimento para os romanos. Por que divertimento? Porque eles também eram enviados para Roma e lá iam para arenas, iam para o Coliseu, ser mortos pelos gladiadores, ser devorado pelas feras. E ele estava nisso aí. Ele via o que era ele. Aí o Sinédrio deu para ele essa carta, que era uma autorização para ele ir em Damasco, dentro das leis mosaicas, e ele vai. Então ele vai a cavalo junto com os soldados judeus israelitas. Aí acontece que nesse caminho ele via um clarão na sua frente, o cavalo se espanta, ele tenta dominar o cavalo, não consegue, cai ao chão. Aí ele olha e vê uma pessoa.
Daí ele pergunta, quem é, Senhor? Aí a célebre frase que todo mundo já deve conhecer, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Aí ele ficou meio sem entender. Aí os outros que estavam juntos com eles não viam Jesus, mas ouviam o que ele falava. E aí Jesus diz a ele, continua seu caminho, vai a Damasco, que lá você receberá as instruções. Ele ficou mais ainda sem entender. Nesse momento ele perde a visão. Ele ficou totalmente cego. Os soldados que estavam com ele não entenderam muito, porque não viam, acho que ele estava falando com alguma coisa, não sabiam, mas viram o clarão. Colocaram no cavalo e o levaram para Damasco. Lá ele é levado num lugar e fica lá numa casa. Nesse período que ele está lá, Jesus conversa com Ananias. E explica a Ananias, Ananias, vades à rua direita e lá você vai encontrar Saulo. Aí, Senhor, ele é matador de cristãos. Jesus falou para ele, este é o vaso que eu aguardei e tratei com carinho. Mas, Senhor, ele já matou tanto de nós, vários. E o ajude. Ele foi, temeroso. Chegando lá, entrou, se apresentou para o Saulo, mas o Saulo estava cego. Aí ele falou, eu vim amando de Jesus e vim para curar. Ele coloca as mãos no olho de Saulo e Saulo começa a recobrar as visões até que volta a enxergar por inteiro. Aí ele começa com ele. Teve a visão, ficou cego, agora foi curado por aquele que ele perseguia. E nesses 3 dias que ele ficou sem visão, 1000 coisas passaram em sua cabeça. Mas Jesus, por que isso? Mas ele não morreu. Agora nós temos que voltar um pouco no tempo. No tempo quer dizer alguns anos. Na época em que ele se tornou doutor da lei, ele aprendeu, como todos os judeus, que nos ensinamentos de Moisés, Deus apareceu para Moisés e falou uma frase: maldito sejais aquele que morrer no madeiro. E o que quer dizer madeiro? Era isso, era a cruz, que era uma das piores e mais vergonhosas formas de morrer. Aí, nessa época, ele estava analisando Jesus. Mas como pode ser ele filho de Deus se ele permitiu que fosse o madeiro crucificado? Como ele não deu uma forma de não acontecer isso? Como ele sendo filho de Deus, Deus permitiu isso. Então, Moisés estava certo. Jesus não poderia ser filho dele, de Deus, porque estava dentro das leis mosaicas. Então, daí, ele começa a se questionar, mas então se ele me apareceu, eu vi. Também falaram que ele apareceu para Maria de Magdala, para os outros apóstolos. Então começou na cabeça dele girar 1000 coisas nesses 3 dias que ele ficou sem beber água, sem comer e sem visão.
Então isso aí ficou virando na cabeça dele. Até que Ananias vai, conversa com ele, e aí ele começa a entender que a lei mosaica não batia com o que Jesus falava e não tinha como não ser verdade, porque agora ele viu, ele ouviu, ele se sentiu presente. Então, começa uma nova jornada para ele. Aí, ele começa ali junto com Ananias, começa a fazer pregações em Damasco. Mas imaginem vocês, a fama que ele tinha de caçador, de matador de cristãos. Ele queria fazer palestra para aqueles que tinham medo dele, porque ele era caçado por ele. Então, eles ficaram naquela, mas isso aí é uma mentira, ele vai nos reunir e vai nos matar, vamos ser presos. Aí ele começou a sentir a parábola de Jesus. Depois da semente lançada, a colheita é inevitável. Ele começou a colher aquilo que ele tinha feito para os cristãos, que daí ele reconheceu, aí ele estava falando em nome de Jesus e o pessoal tinha medo dele. Mas assim mesmo, ele ficou lá um tempo, foi adquirindo confiança, o pessoal foi colocando de lado. Aí ele encontra-se com Barnabé. Aí já não é mais o ano de 60, já é o ano de 62, 63, 64, depois de Cristo. E com Barnabé ele sai a pregar. Sempre chegava nos lugares e o pessoal... Não, pessoal não. Mas devagar ele foi. Por que daí esse povo da época começou a aceitar ele? Porque quando Ananias foi lá e devolveu a visão, naquela sequência de dias, ele foi batizado por Ananias. A partir desse momento, que ele foi batizado por Ananias, como Jesus foi batizado por João Batista, a partir daquele momento, ele já não é mais Saulo. A partir daquele momento, ele é Paulo de Tarso. Essa foi a conversão. Não foi convencido. Ele se converteu ao cristianismo, não ao catolicismo. Cristianismo. Aí ele sai a pregar, então, já como Paulo. Mas aonde falava Paulo ou Saulo de Tarso, o pessoal se assustava. Mas ele foi mostrando, o pessoal foi vendo que ele tinha conhecimento do que ele falava, porque aquilo que ele aprendeu como doutor das leis mosaicas, muitas coisas se encaixavam. E ele foi responsável por 50%, vamos dizer, do Novo Testamento. E isso está na Bíblia, nas partes dos Atos. Isso aí foi o que foi dando a ele confiança no povo para recebê-lo. Aí o que acontece? Ele sai com Barnabé e encontra-se em Jerusalém com Marcos, que era um dos apóstolos de Jesus. Por favor. Aí o que acontece? Ele sai com Marcos, Paulo de Tarso, Barnabé e João Marcos. Saem para fazer uma pregação. No meio dessa pregação, como desde aquela época, e milênios para trás, somos todos seres humanos. E aí já teve um probleminha entre eles. O Marcos já não é bem assim, aí ele falava, não, é isso. Não, não é bem assim. Desentenderam. Então Marcos deixou e eles seguiram Barnabé
e o Paulo de Tarso. Foram para vários lugares e foram se encontrando aí com pessoas que eram da época de Jesus. E foram tendo concordância e também não concordância. Ele teve também que resolver umas questões com Pedro, que era o braço direito de Jesus. Por quê? Porque Pedro queria colocar dentro dos ensinamentos de Jesus que Paulo de Tarso trouxe coisas lá de trás da lei mosaica. Não. Aí ele, como ele entendia de tudo, ele viu que ali não era o momento do cristianismo colocar prática, colocar algumas coisas do judaísmo. Então ali também houve vamos dizer, um estranhamento entre eles. E assim foi sucessivamente. Os apóstolos de Jesus, quando Jesus se foi, saíram para as pregações, continuar o trabalho de Jesus. Mas foram também se distanciando da verdade, da essência que era Jesus no cristianismo. Foram misturando práticas de outras religiões, foram colocando isso e aquilo. E aí Paulo de Tarso virou um defensor do cristianismo puro. Então começou aí, como falamos, somos seres humanos, né? Normal. Então começou isso aí lá em 64, depois de Cristo. Bom, ele vai caminhando, daí também ele vai fazer umas pregações, e aí chegam avisos que, ó, o Sinédrio enviou 3 pessoas aí que vieram para te matar. Aí o pessoal dali, Ananias, todo esse pessoal cristão, conseguiram tirar ele de noite pelas muralhas e ele foi levado embora, porque senão ali tinha morrido. Quem encomendou? O Sinédrio. Quem era o Sinédrio? Sem crítica para o povo atual, gente. Estamos falando de uma história verdadeira. Os judeus, que foram os mesmos que fizeram tudo para crucificar Jesus. Então, 60 anos depois, já tinha as raízes do judaísmo contra o Cristo. E aí foi. Então ele foi preso, mas foi libertado porque ele era romano, foi isso, foi aquilo várias vezes, até que chegou um ponto que não teve mais como. Aí ele foi, pelo imperador, nessa época já era o Nero, ele foi condenado à morte. Mas a morte por decapitação. Não mais da cruz, nenhuma outra forma. A forma mais, vamos dizer, elegante de se morrer era dessa forma. Então, mas por que nós estamos falando isso? E por que ele entendeu de uma outra forma e que nós, às vezes, também não entendemos aquilo que eu aqui estou falando para vocês? Por que o madeiro? Por que seria maldito aquele que fosse morto pela cruz? Por que Jesus não fez nada? Por que ele permitiu? Ele não entendeu. Como muitos de nós demoramos para entender. Jesus não fez nada contra, porque ele veio exatamente para isso. Para mostrar que a vida é eterna e que a vida continua depois da morte. Ah, mas isso é uma coisa que vocês, espíritas, falam. Não, nós não falamos. A gente acredita em ver. Tanto que ele viu.
Maria de Madalena também viu. Os apóstolos viram. Mas não viram ele em carne. Viram exatamente ele, como ele falou. E como todos nós somos. Deixou esse corpo físico e nós continuamos vivos em espírito. Ele veio e passou por tudo isso para mostrar a humildade, para mostrar o que eram os ensinamentos dele, o que era o amor pela humanidade, o que ele passou, ser cuspido, de colocar coroa de espinho, açoites. Ele passou por tudo para mostrar para nós que era assim. E aí Paulo começou a ver isso. Por isso ele não foi convencido, ele foi convertido. E após tudo isso que ele passou, adquiriu essa confiança no povo a quem ele era o caçador. Então ele viu que a colheita dele agora era diferente. Ele estava começando a colher bons frutos. Passou por tudo que ele causou aos cristãos, até a morte, só que ele teve uma morte elegante. E os cristãos não, era morto com paulada, com pedrada, que era uma coisa normal da época. Pessoas serem levadas num canto e ser apedrejadas até a morte. Era normal isso. Né? Que Jesus, naquela passagem, ele fala que atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Porque era uma forma de execução. Então vocês vejam que ele começou como Saulo de Tarso, caçador de cristãos, viu Jesus, teve a vista parada, permaneceu 3 dias, passando tudo pela cabeça dele. Ninguém falou para ele, ele reviu tudo aquilo que ele conhecia como doutor da lei, colocando o que ele aprendeu, o que eram as leis mosaicas e Cristo. Então nós seguimos, não Paulo de Tarso, nem Saulo de Tarso, seguimos Cristo. E para nós, não podemos nós dizermos que o Espiritismo, o Kardecismo, é a única forma que é a de Jesus. Porque não é. Todos nós estamos no mesmo lugar que éramos para estar, estamos às vezes percorrendo, mas é onde deveríamos estar. Vocês vejam uma coisa, desde o Cristo dos apóstolos, se pegarmos qualquer religião, sem mencionar, sem críticas, nada, todos eles têm a Bíblia. Por que existe, vamos tomar por base, aqui o Ubatuba? Não é igreja, quantas formas de analisar a Bíblia nós temos aqui em Ubatuba, com todas as outras igrejas ou templos, como queiram chamar. Vamos por um número de nada? 40, 50? Respeitosamente, sim. Mas por que isso? Porque como lá nos apóstolos, ao ler um ato, cada um põe um acento, põe uma vírgula, põe uma interpretação e aí roda. E ele trouxe 50% da complementação do Novo Testamento. Sendo que muitas religiões não aceitam o Novo Testamento porque fala de Jesus. São do Velho Testamento, que vai para as leis mosaicas. Então, muitas religiões são seguidoras das leis mosaicas, modificadas a cada um conforme o lugar, conforme a pessoa. Se a gente for olhar,
mesmo dentro de nós, o kardecismo, existem muitas interpretações referentes ao Espiritismo, ao Kardec. E é normal, nós somos assim. Porque cada um está numa etapa da vida. Cada um está num degrau. Cada um está num olho. Como falava no livro Pequeno Príncipe, enxerga mais longe a gaivota que voa mais alto. Então aqui você enxerga aqui, agora de cima você enxerga mais. Não queremos dizer que em cima seja dizendo espiritualmente. Então nós vamos vendo o que Saulo, o que Paulo, a interpretação que Paulo entendeu depois do madeiro, entendeu depois o porquê que o Cristo permitiu tudo isso, porque ele não via. Ele seguia os ensinamentos. Era maldito aqueles que fossem mortos no madeiro. Então, aí, Jesus não podia existir, não podia ser filho de Deus. E aí é isso aí, ele vai sendo convertido por ele mesmo e não convencido. Então você vê que essa história dele, ele passou por tudo que ele plantou, mas colheu de bom agrado tudo que ele fez e do que ele também deixou. Porque hoje estamos colhendo os frutos dele, seja em qualquer das religiões. Como falamos, é só vocês pesquisarem. A mesma parte, cada um de uma religião lê, é uma interpretação. Está errado? Não está errado. Cada um está no seu momento e no lugar onde deveria estar. Nem menos, nem mais. Ele nos ama. Paulo entendeu o que ele quis dizer, amai-vos uns aos outros, coisa que ele não fazia, porque ele seguia uma lei. Então, às vezes, é difícil para a gente falar, mas certas religiões são uma linha a seguir. Você seguindo aquela lei, seguindo o que o pastor fala, o que for, você está garantido que você vai para o céu. E Jesus veio dizer que cada um semeia, vai colher. Então, não é seguindo o que se fala, que já está com 10 por 30 lá em cima, certinho já. Não é assim. Nós vamos ter que exatamente isso. Ir e vir. Como já vi, já fomos, já voltamos. Por que isso? Porque nós estamos falando de acontecimentos 60 anos depois de Cristo. Nós estamos no ano 2000. Depois que ele foi, já está no 2024 e nós ainda estamos assim. Questionando as mesmas coisas. Não, isso aqui não é assim. Você entende assim, eu entendo assim. Respeito. Tem que falar, amai-vos uns aos outros. Assim como eu vos amei. Então, essa parte de Saulo e Paulo, chegamos nesse ponto. Mas tudo isso que tem a ver com o Espiritismo? Tem tudo a ver. Por quê? Assim como ele deixou esses ensinamentos, nós também temos divergências entre nós mesmos, os espíritas. Por quê? Porque é a mesma coisa de ler um livro, nós interpretamos de um jeito. Nós vemos muitas casas espíritas que existem por aí, que têm práticas diferentes e sem julgamentos e sem críticas, mas que não condiz com os ensinamentos de Kardec. Ah, então eles não deixam para lá. Como eu às vezes escuto. Ah, você é espírita? Ah, lá é mesa branca. Não é mesa branca porque nós temos uma toalha branca. Mas qual é o significado de mesa branca? Reporta-se a outras religiosidades afros. Não tem nada a ver. Podia ser azul. Então nós
também estamos aqui meio com alguns diretores de federações, algumas coisas, tipo passando de Saulo para Paulo, porque seguem da maneira que eles entendem os ensinamentos. Então, todos nós não estamos para criticar, todos nós estamos para pegar as essências, ficar com elas, verificar o que pode estar errado com os ensinamentos para nós, os kardecistas, a respeito de Jesus. Desejar ao próximo aquilo que gostaria de receber, errado ou bom. Amai a Deus sobre todas as coisas, errado, no meio ou bom. Perdoai, aí pegou. Perdoai aos vossos inimigos. Imagina, quando nós vamos estar nisso? É o que Paulo de Tarso chegou. Nós temos que isso aí. Nós vamos ter que renascer para entender isso aí. Aqueles que nos fazem mal, nós podemos dizer com 98% de certeza que nós já tivemos problemas com eles. Não, eu nunca vi essa pessoa. Não, você não viu agora. Você não tem 60 anos, 50 anos, 40 anos. Tem mais de 1000, 2000 anos. Vocês já se encontraram longe em outras épocas e tiveram problemas. Porque é isso aí. Ninguém faz mal ao próximo que nem conhece a troco de nada. Porque andando para a rua, olhando com uma pessoa, nossa, eu gostei dessa pessoa. Depois você passa a conhecer, nossa, que coisa linda, a pessoa tinha nada a ver daquilo. São coisas que a gente vai tendo remanescências de existências lá atrás, porque ele nos falou isso. Ele falou, perdoai-vos aos inimigos, porque perdoando serás liberto. Entendeis enquanto estão a caminho. O que ele queria dizer com isso, Jesus? Enquanto aqui estamos na nossa vida, nas nossas dificuldades, tentamos nos harmonizar com aqueles que nós não gostamos ou que nós sabemos que não gostam de nós. Nossa, mas isso é difícil. Pois é o que ele falou. Para a gente adquirir uma compreensão, entender que tudo é obra de amor, de carinho, que o ódio destrói, mas que o amor constrói. Então isso vem se passando, e foi o que Paulo de Tarso devolveu o ódio que ele tinha pelos cristãos, o amor. Tudo isso foi passando. Então, ele foi modificando, ele foi doando, ele foi aprendendo e colocando em prática esses ensinamentos. Então, nós, de todas as casas espíritas, não importa. Como outras religiões, não importa. As religiões afros, as religiões, são todos filhos de Deus. Ele não fez seleção. Ele não fez isso, apartai-vos, como fala do trigo, do joio. Ele não fez nada disso. Ele só nos falou, amai-vos uns aos outros. Independente da cor, da raça, da religião. Somos todos irmãos. Filhos do Pai. Por isso ele veio. Mas é difícil no nosso cotidiano nós amarmos os inimigos. Mas não é esse amar, de amar, de amar. Está difícil, tá? Mas se você já começar a desfazer essas ligações, vocês já começam a se separar, começam-se a modificar. Ah, mas ele não está nem aí comigo. O importante é você. Ele está na época dele. Se você começou a ver isso, faça. Porque aí é que vai se praticando bem, é aí que nós vamos nos harmonizando. E harmonizando, a gente vai se acercando dos bons companheiros, vamos tendo noção melhores, nós vamos tendo vivências e evidências de coisas que a gente não observava, porque não dava espaço.
Nós estávamos sempre a criticar, sempre a isso, sempre aquilo. Então, se nós não dermos um passo, nós vamos estar como estamos hoje. Podemos estar bem ou podemos não estar bem. Podemos estar reclamando que pessoas piores do que nós fazem tudo de errado, vivem bem. Deixem elas. Elas estão tendo a oportunidade de estar bem de vida, bem disso. Mas se não fazem pelos menos favorecidos, é o que ela vai pagar. Vai como pagar? Não. Ela vai ter a oportunidade de rever, assim como Saulo. Todos nós somos Saulos e todos nós podemos ser Paulo. Esse ele nos deixou para mim. Então, a casa espírita, a nossa casa, como é, tem tudo isso a oferecer com respeito, sabendo das dificuldades, tendo certeza que muitas coisas acontecem de uma forma para cada um de vocês, porque vamos demorar para entender que somos eternos. Vamos demorar para entender aquilo que nós não conseguimos pegar. Agora a gente pega. Mas eu fazendo assim, eu estou pegando a minha carne, mas junto com o espírito. O momento em que esse corpo físico se desligar, ele segue o caminho dele. E vai levar o quê? Nós já sabemos também daquela frase: caixão não tem gaveta. Alguém leva carro, fazenda, joias? Não. Leva somente aquilo que construiu e que destruiu. E se a vida, exatamente, as pessoas não acreditam, os materialistas, enterrou o corpo, ali tudo acabou, vão ter surpresas. Porque vão entender que nós vamos morrer. Vão entender que a nossa intolerância nos levou a essas mudanças, esses afastamentos do caminho de Jesus. Portanto, vamos dar oportunidade para nós deixarmos o Saulo dentro de nós e passarmos para Paulo. Outra coisa, Paulo, dentro do catolicismo, é São Paulo. Vejam bem, caçador de cristãos, convertido, pregou os ensinamentos de Jesus, foi morto também por isso, como ele fez com os outros, virou São Paulo. Como virou? Não, se tornou São Paulo. Olha a trajetória de Saulo. Só ele pode ser assim, não. Todos nós podemos ser como Paulo. Depende da nossa dedicação, da nossa compreensão. Não importa qual religião seja a de vocês. É o que falamos. Amai uns aos outros. Amai a Deus, perdoai, desejai ao próximo aquilo. Isso é a base do catecismo. Está errado isso? Está faltando alguma coisa? Ah, você não pôs dinheiro, você não pôs joia, você não pôs... Isso não leva. Esses três nós levamos. Esses três seriam a nossa bengala, a nossa muleta, para a nossa vida aqui, para quando aqui voltarmos. Porque se está bom, não muda em nada, gente. Está tudo beleza, não muda nada. Quando voltar, vai sair daqui agora. Agora, se está ruim, procura mudar. Procura aceitação. Procura ver as pessoas de uma outra forma. É difícil, porque ele também falou. Que a mão esquerda não saiba o que a direita fez. Jesus era sábio nas palavras. Porque tudo isso tem um significado para cada um de nós. Vamos descobrir. Não é através do catecismo que vocês somente vão encontrar essas respostas. Dentro de todas as outras religiões. Cada um está
no lugar em que deveria estar. Então, este é a vida de Saulo, que pode ser a nossa, que pode ser modificada, que há essa permissão para nos tornarmos melhor e o livre-arbítrio, então, que também podemos nos tornar piores. Vamos colher o que plantar. Então, acho que está na hora de colher coisas boas. Então, obrigado a todos vocês. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço a espiritualidade, que me acompanhou muito nesses dias para que eu pudesse aqui passar todos esses ensinamentos que Jesus deixou, que Saulo passou para frente. Obrigado a todos vocês. Fazendo o encerramento. Então vamos nesse momento, agradecendo a Deus, nosso Pai, pelo dia de ontem, pelo dia de hoje e pelo dia de amanhã. Agradecendo pelas dificuldades, mas com certeza pela ajuda de vencê-las. Vamos também envolver todos esses nossos companheiros, companheiras que estão em hospitais, prisões, em casas, asilos, orfanatos, com muito amor, com muito carinho. E vamos doar o melhor de nós, porque a espiritualidade sabe aonde levar essas nossas boas intenções, esse carinho, que hoje em dia tanto precisa nesse mundo em que nós estamos vivendo, uma materialidade astronômica, deixando de lado a vida espiritual, que não há mais tempo, reservando para nós mesmos. É a nossa plantação, é a nossa colheita. Então, é doando, é dando que se recebe. Então, não custa nada nós darmos e, com certeza, receberemos o plano superior do nosso Pai, do nosso Jesus. Um abraço a todos, um bom final de semana e obrigado a todos vocês. Que assim seja. Graças a Deus.